Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Toda semana aqui batendo ponto, falando muita coisa pra vocês, falando sobre muitos conteúdos das ciências humanas. E hoje estou eu aqui, o professor Pablo Magalhães, com a minha galera de sempre, o Kleber Roberto. Tá ok? O Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Mais uma vez estamos juntos. E a Lídia Verônica. Oi, oi. Hoje estamos aqui para trocar uma ideia sobre democracia, né? Os caminhos para a manutenção da democracia. É um tema extremamente relevante, principalmente no contexto político onde nós estamos enfiados. Mas antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu queria perguntar para você: você já é nosso apoiador? Se você nos acompanha há um bom tempo e curte nosso material, considere ser um apoiador. Vá no site apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. E você ainda entra para o nosso grupo secreto com uma série de vantagens. Você pode participar de um sorteio mensal de livros, né? Esse mês nós tivemos aí 2 Felizardos, já estão divulgados devidamente em nossas mídias sociais. Você pode participar aqui da nossa gravação de podcast ao vivo com a gente, né, e trocar uma ideia sobre os assuntos, além de outros vários benefícios. Então, considere ser um apoiador, vá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio. E você quer ser nosso aluno? Que bacana, espero que sim, porque nós temos cursos online oferecidos através do nosso site, nossa plataforma de ensino com muito conteúdo para você. Temos alguns cursos sobre contrato social, sobre civilizações hidráulicas, enfim, sobre vários assuntos, e você pode ser nosso aluno. Basta você acessar o historiante.com.br/plataforma e ver os cursos que a gente está oferecendo. E até o dia 20 de agosto, você que está nos ouvindo, você pode ter 20% de desconto. Kleber vai me ajudar a dizer quais são os cupons? Bem, os cupons estão referente àquele podcast excelente que foi sobre as relações internacionais do Brasil, que você pode escutar em qualquer agregador, plataforma de streaming de músicas e podcasts. Nós temos o desconto de 20%, que é o Mercosul 0806. Então aproveite essa promoção que vai até o dia 20 de agosto, lá no nosso site, historiante.com.br. Recentemente, o representante do governo executivo no Brasil disse que ele manda o que ele quiser, né, porque ele é o presidente. A gente precisa lembrar que o sistema democrático ele pressupõe uma série de mecanismos que fazem com que os poderes eles se equilibrem dentro da lógica da divisão dos poderes em 3 dentro do nosso país. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, eles todos equivalem-se, equiparam-se e eles, de certo modo, equilibram a divisão de poder dentro de um país. Então nós não temos um presidente super poderoso, não temos um presidente que em tudo manda sem qualquer tipo de objeção. Então o sistema democrático pressupõe esse tipo de equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio, diante de todos os outros sistemas de governo disponíveis em nossa história, é o menos ruim, digamos assim, não é? Então, a democracia, para além de um simples sistema de governo, é um sistema de governo onde as pessoas elas são representadas e onde elas, através do voto, possuem voz. Voto esse que passou por uma série de lutas e batalhas para que ele conseguisse se tornar universal e que todas as pessoas tivessem acesso ao voto. Uma coisa fundamental e importante em nações democráticas. Então, toda vez que alguém faz uma declaração onde diz que não tem que se preocupar com quem quer que seja, que não tem que se preocupar com qualquer outro tipo de poder, quando um político ele descredencia membros do legislativo ou membros do judiciário, dizendo que eles não são merecedores, que eles não são, vamos dizer assim, puros o suficiente para representar a população, ele está incorrendo contra a democracia. E isso faz com que as instituições democráticas elas entrem em um processo de descrédito muito ruim, porque quando a população não acredita no seu próprio sistema, nas suas próprias instituições democráticas, em quem ele vai acreditar politicamente? Isso dá espaço para representantes que são aqueles representantes demagogos,
aqueles representantes que se utilizam da população e de uma fala popular para poder se beneficiar e crescer politicamente. Democracia, que é um conceito muito antigo, é um conceito criado, construído ainda na civilização egípcia, mas que de fato vai ser praticado entre os gregos, que não vão chamar esse sistema político de democracia, vão chamá-lo de isegoria, vão chamá-lo de isonomia, mas não vão dar necessariamente o nome de democracia para esse sistema de governo. Muitas pessoas tentam atribuir a alguém a paternidade ou maternidade desse pensamento político. Alguns atribuem ao Péricles, outros atribuem ao Solon, mas outros atribuem até mesmo a Clístenes, que era membro de classes dominantes. Mas, de todo modo, o pai da democracia, ou a mãe da democracia, vamos dizer assim, é a história, porque foram processos contínuos históricos que transformaram a democracia no que ela é, um sistema extremamente viável, um sistema muito, bom dentro das possibilidades objetivas que nós temos da nossa realidade. Recebemos algumas mensagens lá no Instagram de pessoas que diziam que democracia é a ditadura da maioria. Eu só queria deixar claro para essas pessoas que é o seguinte: democracia não é uma ditadura, são termos antagônicos. E quando você fala que é a ditadura da maioria, você quer dizer que a opinião da maioria se sobrepõe às minorias. E não é assim que a democracia vive. Porque dentro desse mesmo jogo democrático, as mesmas minorias elas têm seus representantes e elas também são ouvidas e são incluídas dentro do processo legislativo, dentro do processo de construção das leis em nosso país. Bom, tendo em vista isso, abro a palavra para a galera. Eu queria hoje falar, acho que nesse ano de 2019, esse foi um dos temas que mais me inquietaram aqui no Historiantes. Confesso a vocês, caros colegas, que não pesquisei muito, não. Fiquei, sabe o quê? Matutando. O que é que eu sei sobre democracia, como eu lido com a democracia, em que momento eu estou participando dessa democracia mais ativa no Brasil, especialmente em 2019. 2019 talvez já seja o ano em que nós fomos mais exigidos, né? Porque não tem sido fácil. Eu gostaria de falar de uma coisa. Sabe como é que a gente faz para manter esse processo democrático ainda vivo? Na minha opinião, a primeira coisa, eu vou ser muito sincero, galera aí dos historiantes, vamos acabar com essa profusão de memes. Pessoalmente, eu, professor Márcio Fabiano, eu estou cansado de memes. Eu já não compartilho tantos memes. Os memes estão nos tornando cidadãos risíveis. Eu não diria ridículo, mas cidadãos do ri-ri-ri. Entendeu? O presidente fala aquela coisa horrorosa, um dia cocô não vive o meme. Passamos 3 dias, 72 horas, completamente imersos nesse mundo de memezinhos e esquecemos que é fundamental numa democracia estudarmos, entendermos quais são os atores que tornam os pilares dela, da democracia, muito mais sustentáveis. Eu tenho procurado ler mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho procurado ler mais sobre liberdade de imprensa. Tenho procurado ler e entender um pouco mais sobre liberdade de expressão. E tenho estado atento, muito atento aos movimentos dessas comunidades religiosas que estão nesse momento como principais atores, principalmente no Congresso, a bancada evangélica, dessa barulheira toda nossa em torno da nossa frágil democracia. Vou continuar o meu raciocínio, porque ontem resolvi assistir um Fantástico da Rede Globo e vi a matéria que eles passaram sobre a Marcha para Jesus. E duas coisas me chamaram a atenção. Se vocês observarem ou se vocês reverem a matéria, vão ver que tem planos abertos e que nos planos abertos não há essa multidão toda. Isso daí me chamou logo a atenção. Primeira coisa. Segunda coisa foi que eu vi uma bandeira do Estado de Israel plantada lá, enorme, numa marcha para Jesus. Queridos historiantes, vocês estão conosco há tanto tempo e os nossos queridos professores de história, Pablo e Kleber, a nossa querida Lídia, vem sempre alertando. Eu nem tanto, porque minha vibe
são outros comentários, mas vem sempre alertando o quanto é importante entender os contextos históricos. Eu fiquei pensando quem estava com a bandeira de Israel na marcha para Jesus. É só você conversar com o pastor, com o padre, com o líder espírita, até com o pai de santo. Jesus não faz parte da cultura do Estado de Israel. Não tem nada a ver. Jesus, justamente, os judeus, ao longo de 2000 e poucos anos, têm sido humilhados, xingados, cuspidos e assassinados por rejeitarem o Cristo. Então, querida Lídia, eu valha-me a Nossa Senhora. Eu vou me apegar como Ariano Suassino. Muito que também não entendem que o judeu, ele não é um povo, né? Ele não é apenas uma religião, né? Então as pessoas esquecem também dessa questão. Dessa questão, Lídia. E aí eu fiquei, o que é que tem? Quer dizer, ou aquele sujeito estava ali para dizer, eu vim me converter na marcha para Jesus, eu defendo Israel, mas eu quero ser católico evangélico. A gente não tem se dado conta de como determinadas posições, imagens são tão estúpidas. Mas isso é fruto da esquizofrenia que a gente está entrando, entendeu? Então me explique, Pablo, me explique o que é isso. A gente entrou num processo esquizofrênico de defesa exacerbada de uma ideia religiosa nacionalista, que é uma ideia religiosa nacionalista que pressupõe você levantar a bandeira de um outro Estado que prega uma religião, uma religiosidade, uma ideia divina diferente daquilo que você pratica, em defesa de um presidente que recorrentemente xinga, fala besteira, fala bobagem e que claramente defende tortura e violência, preceitos completamente distintos daqueles os quais eles deveriam praticar de acordo com os ensinamentos de Cristo. Pois é, os cristãos que eu conheço, pelo menos no cristianismo que eu cresci, porra não faz parte do nosso vocabulário. Então, quando o presidente terrivelmente evangélico ou terrivelmente cristão chega e bate no peito dessa porra, que eu ganhei essa porra, ele está indo contra os seus princípios, né, cristãos e religiosos, enfim. Ele não só exagera socialmente, né, que ele é uma grosseria extrema, mas ele é baixo também nos princípios religiosos, né. Ele está falando palavrão. Exatamente. Como a cantora Simone e Simaria se recusaram a cantar Iemanjá na música do Nat Roots, né? Mas, no entanto, elas falam sobre sexo, drogas, traição, enfim, nas letras das músicas delas, elas andam de forma promíscua, né? Digamos assim, pros princípios religiosos, mas, enfim, não quiseram falar Iemanjá porque Iemanjá não faz parte, né, do clubinho religioso delas, né? Mas falta educação, né? Falta inclusive cultura. Religiosa. Se você se autodenomina um cristão, você tem que entender quais são as bases do cristianismo. Se você se autodenomina evangélico, você tem que entender quais são os princípios dos evangélicos. Exatamente. Qual é o princípio do evangelismo? É o amor, não é? A temperança, o autocontrole e tudo mais. O trabalho honesto, não é? Tudo isso. O trabalho árduo para poder receber a bênção ainda aqui na Terra. Tudo isso. Então, enfim, quando você se denomina um cristão e levanta a bandeira de Israel, você pode estar sendo um pouco empático à luta do judeu, né? Mas em representação a Jesus, você não está sendo, né? Exatamente. Enfim, como Paulo disse, é uma histeria. Esquizofrenia. Eu acho que é uma... Das grandes. Acho que é uma ignorância, assim, mergulhada, assim, né? Se o pastor falou que na Bíblia diz matei, mata mesmo, enfim. Não tem nem a curiosidade de ler, né? Hoje a gente tem acesso à Bíblia e simplesmente ignoramos. E houve uma época que não existia acesso à Bíblia. Mas as pessoas, elas preferem viver na ignorância. Fulano me disse, então porque eu gosto de fulano. Eu não questiono, né? Eu não leio. Ou seja, eu prefiro a ignorância.
Então, eu queria continuar com a permissão de vocês para terminar meu raciocínio, mas eu vou responder. Não, foi ótimo você ter falado dessa questão de Iemanjá, que eu estava com isso meio que engasgado, viu, Lídia? Foi ótimo, porque primeiro, pronto, já eu falei, vamos ser menos compartilhadores de memes, porque compartilhar memes Nossa, eu cansei de meme, não diz não nada rio a respeito mais. da nossa ação como cidadão. Segundo, vamos procurar entender mais sobre o que é o Supremo, sobre o que é o Congresso, sobre o que é o sindicato, sobre o que são essas ações em grupo para que a gente possa agir e conseguir algo. Eu só queria fazer um recorte antes de dar a minha terceira e última dica. Dica não, minha terceira e última tentativa de entender o que está acontecendo. Iemanjá, para quem não sabe, é uma orixá, a rainha, a deusa dos mares, das águas salgadas, né, das águas marinhas. Tem uma história muito bonita por trás dessa orixá, uma orixá feminina, né, uma orixá da beleza. E quando você vai estudar os orixás, quando você vai estudar essas entidades, mesmo sem necessariamente ter que estar na religião deles, do candomblé, você vai ver que eles têm uma pequena similaridade com os deuses gregos, que tinham poderes, que tinham força, certo? Mas que também se apaixonavam pelos humanos. Então, quando você vai ver, as histórias não são para apartar a humanidade. Essas histórias fantásticas dos deuses gregos, dos orixás, das entidades do Oriente, de tudo isso, tem muito mais similaridade quando você vai ver entre cada uma do que realmente uma distância entre elas. E a última coisa que eu queria dizer, que eu estou fazendo esse exercício, se você, meu amigo, minha amiga historiante, nossos seguidores, se vocês estiverem fazendo, responde aí pra gente no Insta, no Face, diz o que é que vocês estão fazendo, que é o seguinte, eu decidi essa semana que eu vou ser um dos patrocinadores do site The Intercept, porque eu me alimento com aquelas informações, eu acredito no que eles estão fazendo, e no site deles tem lá uma portinha que você vai lá e você escolhe como ser apoiador. Do mesmo jeito que a gente pede que vocês nos apoiem para que nós continuemos a fazer esse trabalho assim, com muito amor, com muita dedicação, eu também decidi que vou apoiar, porque eu preciso acreditar em algo para, com essa crença, eu poder me posicionar nesse 2019 tão complicado para a democracia brasileira. Então, está na hora de nós sairmos do mobile, sairmos dos tablets, sairmos dos notebooks e realmente irmos para a rua e entendermos e conversarmos e dizer que chega e dizer, olha, você é tão brasileiro quanto eu, reparem, tem crescido muito, inclusive entre nós nordestinos. Começaram com memes, vários memes, e agora tem gente já escrevendo artigos com seriedade falando sobre isso, sobre essa questão do separatismo, né? O Nordeste ficar independente, porque o melhor governador, mais bem avaliado do Brasil está no Maranhão. Eu fico orgulhosíssimo do governador Flávio Dino. Eu nem conheço o Maranhão, mas não podemos estimular esse tipo de movimento, porque isso vai enfraquecer uma nação que ainda está amadurecendo como a nossa. Com relação a essa questão de esses movimentos políticos que sempre, ao serem incitados através de evangélicos, sempre aparece uma bandeira de Israel, é algo que aparece muito nas igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, que são, que é dito, que é bíblico, que o povo de Israel, ele tem a terra que foi prometida por Deus, esse seria Israel, que eles seriam agraciados com essa terra, só que eles esquecem que o Estado de Israel hoje, ele não foi aprovado por Deus, ele não foi aprovado há 2-3 mil anos atrás, ele foi aprovado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, dentro de um gabinete da ONU. Eles chegaram lá e assinaram, esse território aqui é Estado de Israel. Pronto, não tem nada de divino. É apenas política feita através da Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial. Haja visto o massacre de judeus que ocorreu na Europa.
E por causa desse massacre dentro da Europa, eles teriam um território para eles fora desse âmbito europeu, que ou era mal visto a população judaica, ou era perseguida. Então foi feito no Extremo Oriente e deu-se essa conotação de que aquela seria a terra sagrada por Deus, toda aquela delimitação ali geográfica foi estabelecida por Deus. Aquela bandeira veio ungida por uma pomba e foi entregue para os presidentes de Israel, mas não, Israel foi um estado criado na ONU, e você levantar uma bandeira de Israel em meio a uma mobilização cristã é algo totalmente sem sentido. É a mesma coisa de que está dentro de uma igreja neopentecostal ou pentecostal em meio de um culto e eu levantar uma bandeira do Haiti, que a população lá, mais 90% pratica o voodoo, que não é cristão. Seria a mesma coisa. Mas, como é Israel, que tem essa ligação com o cristianismo, o pessoal vai elogiar. Se for uma bandeira do Haiti, eu vou ser linchado. Com relação ao que ocorreu nos comentários, principalmente no Instagram do historiante, que muitas pessoas acabaram dizendo que a democracia é uma ditadura da maioria, devemos lembrar da chamada tirania da maioria, que vários filósofos, pensadores analisaram sobre isso. Um deles foi Alex de Tocqueville, que ele descreveu essa tirania da maioria como algo ruim, porque eliminaria a individualidade das pessoas, ou seja, a pessoa deixaria de pensar como um indivíduo, deveria pensar como coletivo, e pensando como coletivo da maioria, porque a maioria iria impor o seu, digamos, a sua política ou o seu ideal sobre aquela minoria. E devemos lembrar que a sociedade não é composta por grandes grupos, grandes coletivos, grandes partidos políticos, grandes blocos de pensadores. São compostas por indivíduos, e cada indivíduo tem a sua forma de pensar, ou esquerda, ou direita, ou centro. Pode continuar, desculpa. E dessa forma, esses indivíduos, ao serem sobrepujados por uma tirania da maioria, vai ocorrer o quê? Essas pessoas, eles acabam, como o digníssimo presidente disse antes das eleições, ou eles vão embora do Brasil ou se curvam à maioria. E isso é um erro absurdo, pois os indivíduos, eles devem ser respeitados como pessoas e não como grupos, partidos políticos, associações, gremiações, coletivos. Cada pessoa pensa por si, cada pessoa é um mundo. Passando a limpo. Pessoal, eu vou ser sincero, eu estava fazendo pesquisa sobre questão de democracia e pegando algumas falas do presidente. E acabava que, por as maiores loucuras que eu pensava que ele poderia falar ou fazer, tem lá. É verdade. Se eu chegasse aqui e dissesse, é fake ou é verdade, vocês iriam acertar, porque... É cocô sim, cocô não. Exatamente. Então eu fiz o seguinte, vou modificar um pouco. Hoje eu peguei 3 frases, vou citá-las e vou dar 3 opções de quem disse essas frases. E vocês vão acertar quem foram as pessoas que pronunciaram estas frases. Vamos lá para a primeira. Diante de Deus e do mundo, o mais forte tem o direito de afirmar sua vontade. Quem disse isso? Vou dar 3 opçõezinhas aqui, porque os caras aqui dentro da mesa e dentro aqui do nosso podcast foram de dúvidas. Vou dar logo as 3 opções. Foi Bolsonaro, foi Mussolini, foi Hitler. Quem foi que disse essa frase? Diante de Deus e do mundo, o mais forte tem o direito de afirmar sua vontade. Foi Mussolini. Todos os 3? Mussolini. Pra ver como nós ficamos em dúvida mesmo com essas 3 citações. Quem disse isso foi Hitler. Aham. Eu pensei em Hitler. Isso é um trecho de Mein Kampf. Exatamente. Pois,
para ver os absurdos que acabam saindo ali do gabinete presidencial. Mesmo com as citações aqui de 3 facínoras que foram responsáveis por massacres e um presidente eleito democraticamente, né, através de fake news, mas ficamos nessa dúvida. Vamos para a próxima? Manda. Na escola sempre sentei no fundo da sala, Gentili. pois no fundo somos uma boa pessoa. Carlos Bolsonaro? Não sei. Não tenho a menor ideia. Não faço ideia. Vamos citar aqui os 3. Foi o nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro? Foi um cantor Falcão ou foi o cantor Tiririca? Então foi Falcão. Tiririca. Tiririca? Tivemos um acerto aqui, foi Tiririca. Falcão é formado e tal. E a última aqui, esses aqui, a galera aqui vai matar facinho os professores aqui. Vai ser tranquilo. O objetivo é fazer o cara abrir a boca. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico. Ustra. Vamos lá para as 3 citações. Manda. Foi Castelo Branco? Foi o nosso digníssimo Geisel? Ou foi o nosso digníssimo presidente Bolsonaro? Bolsonaro. Acho que Gás não diria isso não. Bolsonaro, vamos lá. Ei, pra ver como o cara gosta, um cristão que gosta da tortura. Foi Bolsonaro mesmo. Acho que se Jesus viesse esses dias, ele ia ficar assustado com o fã-clube dele. Eu acho que Jesus não teria ido para a marcha para Jesus. O povo estaria marchando para ele e estaria fugindo. Correndo, né? O engraçado do Bolsonaro é que é mais fácil acreditar que ele é cristão do que que ele é um... Como eu posso dizer? Um homem mau, né? Que é a favor da ditadura, enfim. Ele é perverso. É mais fácil... Ele dá todos os sinais, né? Tem tridente, fé de enxofre, rabo... Mas ele é cristão. Para vocês verem como foi uma pergunta difícil, como vê uma situação que a democracia brasileira está enfurnada. Que esse quadro é um quadro de notícias de sites e teve que fazer frases porque, por mais absurdo que seja a notícia, é verdadeira. O mais absurdo é que a maioria dos autores das frases estão mortos. E Bolsonaro está vivo. Ele... tá preso lá atrás com os caras. Ele vive no passado. Ah, é? Então tá. Bom, vamos começar aqui com as nossas interações. Kleber Roberto, Flávio mandou a seguinte mensagem. Nosso apoiador. Eu entendo que democracia é um conceito amplo. Inclui a garantia dos direitos básicos a todos os cidadãos, como saúde e educação gratuita e de qualidade. O Brasil nunca teve uma plena democracia, mas conseguimos algumas conquistas nos últimos anos que estamos perdendo em um ritmo acelerado no atual governo. E temos que nos perguntar o porquê estamos perdendo. Democracia é liberdade e diversidade, portanto não há espaço para o medo e tampouco, e nem o monopólio do poder. Mas, como disse o escritor moçambicano Mia Couto em 2014, há quem tenha medo que o medo acabe. Eis a resposta. Ele está dando uma sugestão aqui para a gente assistir Family, Democracia Ameaçada, na Netflix. Flávio, sua dica está anotada e você fez uma excelente colocação. A democracia no Brasil, ela realmente teve avanços, principalmente depois da redemocratização. Contudo, esses avanços parece que estão com os dias contados, infelizmente. Nós estamos vivendo um período em que a polarização política ela se tornou muito grande. Essa questão da tirania da maioria também ela está muito presente na nossa sociedade. Haja vista que, por mais loucuras que apareçam através do poder executivo, por exemplo, sempre vai alguém dizer, ah não, mas fulano de tal, como presidente, governador, prefeito, qualquer um do poder executivo que tem o voto da maioria,
ele está fazendo isso, mas ele tem o direito de fazer isso porque ele foi eleito pela maioria. Mas não. A maioria deu direito a ele a ter esse cargo dentro do poder executivo. Ele é o presidente, por exemplo, presidente ou prefeito. Ele está naquele cargo temporariamente. Ele não é o dono daquele cargo. Ele não é o autocrata. Ele tem que obedecer toda uma legislação. Pois devemos também fazer essa diferenciação entre a democracia e a república. A democracia é esse regime político que nós estamos vivendo. Já a república são todos os mecanismos que fazem o Estado andar. E como você bem colocou, com a democracia o Estado anda. E com o Estado andando nós temos direito à saúde, segurança, trabalho, uma melhor renda, lazer, até o lazer. Só consegue ter esse lazer a partir do momento em que a república está andando, o Estado está andando amparado por um regime político democrático. A partir do momento em que o regime político democrático ele é ameaçado por exemplo, autocracia, todos os outros direitos sociais eles acabam sendo ameaçados, porque o Estado ele passa a não andar mais direito, ele não consegue mais funcionar como aquela engrenagem perfeita, pois começa a ter as falhas. E a partir do momento em que tem falhas, por exemplo, na questão do emprego, sem um emprego, o trabalhador ele não vai ter condições de ter o lazer. Sem saúde, ele não pode ter o emprego, porque muitas vezes ele não tem uma condição física necessária para assumir aquele emprego. Sem segurança, nós não temos o lazer, nós temos também a dificuldade financeira, pois temos que pagar por uma segurança particular. Ou seja, todo um aparato que está dentro desse sistema do Estado republicano, ele só consegue avançar a partir do momento em que há uma força motriz, que é uma democracia, para fazer essa máquina do Estado republicano andar, avançar. Ok. Vamos para a próxima interação aqui. Alberto Lui. Não tem Luiz, é Lui. Alberto Lui. Ele falou o seguinte: Márcio Fabiano, a primeira coisa que posso estabelecer, antes mesmo de se pensar em debater uma defesa, é entender o que se defende. Afinal, existe uma perspectiva equivocada, de certa maneira, em encarar a democracia como um sistema que foi estabelecido pronto, que está sendo ameaçado porque ele é perfeito em sua estrutura. Pelo contrário, o sistema democrático, como vai definir Norberto Bobbio, é o comum acordo do cumprimento das regras, o cumprimento dos direitos e deveres no aprimoramento do sistema. A defesa da democracia é a defesa do rito, é a vigilância da população em torno dos poderes constituídos. Ora, pode-se argumentar que no Brasil ninguém sabe de nada, que ninguém presta para nada, mas ninguém nunca pode negar que conhecimento pode ser passado, ensinado e atualizado. A defesa da democracia passa pela nossa capacidade de desmistificar a própria ideia de democracia e encarar o compromisso de vigilância com os conjuntos de regras que formam a democracia moderna. Alberto Lui. Alberto Lui, se você voltar aí para o início do podcast, viu que eu citei nos meus comentários 3 dicas. Eu vou agora acrescentar a sua dica, Alberto Lui, para Márcio Fabiano. Nós temos o dever, mas olha, viu, Alberto, preciso dizer uma coisa a você e aos outros. Eu também tenho procurado fazer esse exercício, esse meu dever de casa. A gente tem a obrigação de sair de casa e conversar, ou com feirante, com caixa de supermercado, com aquelas pessoas com as quais a gente vê na rua, na fila do banco e tudo mais, porque quando existe essa apatia, essa vontade de não querer mais saber do que está acontecendo e deixar que os outros resolvam, aí sim nós estamos com um grande perigo. Você citou autores, pensadores que nos ajudam a nós ocidentais a estabelecermos esse nosso pensamento democrático, esse cumprimento de regras, de rotinas e de observação e de vigilância de quem está com o poder temporariamente
isso é muito bom. Nós temos que fazer o dever de casa. O dever de casa é estudar. O dever de casa é entender. O dever de casa é compreender. O dever de casa é buscar esclarecer a quem não tem as mesmas oportunidades que nós temos. Seja de leituras, seja de participações em debates, em conversas. E com isso fazer com que a gente se torne um pouco mais, eu não queria dizer só militante, mas muito mais ativo, né, nessa defesa da democracia. Eu acho que democracia, eu quero falar de algo que eu não falei lá anteriormente. Nem sempre eu, Márcio, estou feliz com resultados, vamos dizer assim, de debates democráticos. Mas eu preciso aceitá-los. Quando eles são feitos às claras, feitos seguindo as regras. Há determinadas leis com as quais eu não concordo, certo? Por exemplo, ninguém é obrigado a ser vegano, mas a gente precisa entender que é uma coisa que está crescendo no mundo. A gente precisa, no mínimo, buscar informações sobre isso. Eu dei um exemplo bem fora de sentido, mas é justamente para isso, certo? Tem vezes que a gente se chateia com o que está acontecendo no Congresso, mas é preciso que a gente defenda a democracia, porque é o único sistema que até agora ainda tem feito a gente evoluir. Lígia Verônica, o Luizinho de Minas Gerais, ele é mineiro de nascimento e paraense por paixão. Ele mandou a seguinte interação aqui, tá? Primeiro, educação política. Ensino da Constituição Federal nas escolas. O caminho da redemocratização, a democracia partidária que temos e os caminhos para ampliação da democracia participativa e direta. Segundo, a busca da democratização dos recursos econômicos. Mais políticas econômico-sociais voltadas para o desenvolvimento da economia solidária. Projetos que almejem, persigam o ideal de justiça social. Que eu acho que é a base de todas as sociedades, né? Civilizada, no caso. A gente falou, acho que no podcast da Venezuela, que os venezuelanos, eles são todos alfabetizados, né? Foi erradicado o analfabetismo na Venezuela. E por conta disso, é frequente, acho que foi até Pablo que trouxe essa informação, é frequente o uso da Constituição no cotidiano dos venezuelanos. Eles têm essa consciência e informação. E uma das barreiras que eu acho que foi quebrada para esse conhecimento sobre a Constituição é a alfabetização da população. Então, quando você tem uma população que tem acesso à leitura, ela não a busca porque não quer. Não é uma falta de opção, né? Então, realmente, a educação, ela fraqueja até mesmo nessa questão do analfabetismo, ou seja, já começa lá no início, né? E sim, poderiam haver matérias que já começassem a introduzir não questões políticas, mas o sistema político do país, né? O que é direito, o que é esquerda, o que é democracia, o que é Constituição Federal, enfim, conceitos básicos de cidadania, não preciso nem dizer que jurídicos, né? Mas conhecimentos básicos de cidadania. Eu, como cidadão, né, posso o que, o que não posso, o que é ser livre, o que é ser igual, enfim, conhecimentos básicos da cidadania brasileira, como cidadão, enfim, seus direitos e os seus deveres também. Enfim. A segunda parte, qual foi que ele falou? Só me intrometer rapidinho nisso que você falou. Depois, antes dessa última reforma educacional, foi inserida no ensino fundamental uma disciplina chamada DHC, Direitos Humanos e Cidadania, que, na minha opinião, você está falando aí, eu acho que ela é subutilizada, porque o que você acabou de dizer de conteúdo que deveria ser passado nesse momento não é trabalhado. Os meninos, eles têm uma aula que é uma aula como se fosse uma aula aleatória, de fazer besteira e tal, em que esses preceitos eles não são passados. Eu acho que os advogados poderiam trabalhar com a ideia de formar advogados
licenciados. Eu posso estar falando uma besteira, viu, Lídia? Mas eu acho que seria interessante, né, jurídica. Um advogado não bacharel, mas um advogado licenciado para atuar como professor na educação básica, para pegar, por exemplo, esse tipo de disciplina. Eu não sei se é comum, né? Mas na faculdade onde eu fiz Direito, todos os cursos, eles tinham princípios básicos jurídicos para a sua profissão, né? Fosse no comunicação social, administração, cada curso possuía um conhecimento básico jurídico da sua profissão. Até para poder você ser livre, você precisa desse conhecimento, né? Quando você entende que você não pode matar, você não pode tirar a vida de alguém, você também está livre para viver, né? Enfim, realmente, eu acho que seria interessante de ver, ou o bacharel ele já deveria ser licenciado automaticamente, né? Se quando a gente faz OAB a gente já ganhou o título de doutor, porque quando a gente termina direito a gente não pode receber o título de licenciado para dar aula, né? Sobre o assunto que a gente passou tanto tempo aprendendo. Eu gosto muito do curso de Direito, eu entrei na faculdade apaixonada por Direito, justamente porque acredito que Direito ele abrange todas as áreas, né, da nossa sociedade. Conhecimentos básicos e amplos de várias áreas profissionais, a gente tem que ter, né, o mínimo. Justamente por conta dessa liberdade, né, dessa igualdade que existe na nossa sociedade. Então, a gente pode aplicar o direito em todas as áreas profissionais, justamente pelo conhecimento, digamos assim, base da democracia, né? Que é justamente essa igualdade, o acesso igual a todas as áreas e todos os lugares, enfim, como cidadãos. Enfim, eu preciso da lista aqui do rapaz. Deixa eu ver se eu acho. Porque é por tópicos, né? Eu falei aqui, segundo. A busca da democratização dos recursos econômicos, mais políticas econômicas e sociais voltadas para o desenvolvimento da economia solidária. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou falar de novo. Eu acho a nossa Constituição boa, muito boa. Porque a nossa Constituição, ela tanto incentiva o capital, né, a economia, o giro, a livre concorrência e, enfim, o respeito também, né? Mas ela também tem políticas públicas, ou seja, ela é, como eu posso dizer, ela é mista. É que ela é mista. Ela também, ela incentiva a economia, mas ela tem políticas públicas. Então ela, como eu não vou querer tornar política essa questão, mas quando o Lula falou assim na entrevista dele agora recentemente, que ele estava preso, a primeira entrevista dele, ele fala que a melhor dupla que governou o Brasil foi ele e José Alencar, porque ele era um sindicalista e José Alencar era um empresário, ou seja, os dois defendiam a sua galera, né? José de Alencar defendia e priorizava e era porta-voz da classe empresária, a questão, né, mais econômica do país, e Lula era a voz do povo, né, os trabalhadores, enfim, o proletariado. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a nossa Constituição. Ela também fala pelos empresários, pela economia, pelo crescimento econômico, e ao mesmo tempo ela também visa o povo, né? Ela inclui o povo nessa economia. Então, a nossa Constituição, ela já tem, a democracia, ela vislumbra justamente isso, a igualdade das pessoas poderem votar em quem quiser e da forma como elas quiserem, né? Não, dentro das leis eleitorais, claro. Mas no sentido da diversidade, né, que nós temos hoje na política, justamente porque eu posso eleger alguém que fale por mim, né? Alguém que fale sobre os meus problemas, sobre a minha comunidade. Então, a democracia ela visa isso aí, essa igualdade entre o empresário e o trabalhador. E a nossa Constituição, eu acho, ela não é impecável, mas ela é completa. Ela visa os dois lados.
Então, essa questão que você falou aí da democratização dos recursos econômicos, ela já existe. Você pode votar em Amoedo, né? E você pode votar em Paulo Guedes, digamos assim. Eu não estou botando os dois em polos diferentes, mas só para que você entenda que eu posso votar em duas políticas diferentes, né, sobre o mesmo contexto de economia. Mas, enfim, e eu posso colocar eles lá para me representarem, e eu posso colocar o Lula também, eu posso colocar Davi Miranda, e posso colocar, entendeu? Eu posso diversificar o meu voto, porque eu sou empresária, mas eu também priorizo as políticas públicas. Então, eu vou votar em alguém que vai falar sobre isso também, entende? A democracia do Brasil e a Constituição fala da democracia dessa forma, de uma forma livre e igual. Cláudio Roberto, Pablo Henrique, o nosso eterno playlisteiro, falou Pablo, o seguinte. Beleza? Pablo. Acho que um dia a gente podia fazer um luau em especial pra ele, né? Vamos fazer só com um podcast sucessos. só cantando. Imagina, hein? Sucesso. Não, mas não vamos descartar um podcast musical. Democracia cantada. Vamos fazer um podcast musical, só as músicas que nos inspiram. Democracia cantada. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Isso. Adorei a ideia. Pronto. Pablo Henrique falou o seguinte, Cláudio Roberto. Eu com certeza usaria o argumento da teoria do paradoxo da tolerância de Karl Popper que aprendi com vocês. Falaria também da necessidade de inserir o ensino político desde o Fundamental 2, para estimular desde cedo a importância de uma democracia. E eu diria mais, o Pablo é tão historiante que uma menina logo abaixo perguntou: se puder, me explica o que é a teoria do paradoxo da tolerância de Karl Popper. E logo abaixo Pablo Henrique falou: acabei de marcar você no vídeo que o historiante fez sobre o assunto. Uhul! Arrasou! Isso aqui é interação, Nossa, convergência. Arrasou, Pablo. Você merece. Grande abraço. Já tem que indicar aí. Tá certo. Pois é, Ficar Pablo. muito ruim os créditos. Valeu pelas indicações e pelo também o elogio, porque estamos aí para isso, para passar conhecimento e para tirar muitas pessoas que acabam, algumas vezes, entrando nesse obscurantismo social em que estamos vivendo atualmente. E essa questão do paradoxo da tolerância de Karl Popper é algo que tem que ser aplicado, porque a partir do momento em que a sociedade ela acaba tolerando os intolerantes, esses intolerantes podem vir a ter um poder muito grande dentro dessa sociedade e acabam ameaçando e muitas vezes destruindo todo o conceito democrático que essa sociedade tem para manter um poder muitas vezes autocrático. E sobre essa questão do ensino nas escolas públicas, é algo que, infelizmente, tanto pelas grades curriculares, muitas vezes não auxiliam os professores, muitas vezes a ter essa, digamos, essa maior facilidade ou até mesmo cadeiras ou disciplinas em que tenham na prática este ensino voltado tanto para um conhecimento não somente desse conceito, digamos, de democracia, mas o conceito mesmo de Estado. Pois, infelizmente, no Brasil, nós não estudamos nenhuma metodologia de Paulo Freire. Vamos deixar bem claro isso. No Brasil, estudamos ainda, principalmente nas escolas públicas, aquele velho conceito de educação bancária. Aluno senta, professor fala, professor educa e aluno aprende, e aluno não interage na aula. Infelizmente, isso ocorre muito, e dessa forma não há essa integração para essa maior difusão de conhecimento nesse quesito. E sobre essa questão de passar essas disciplinas, principalmente no Fundamental 2, é algo que infelizmente ainda é muito difícil, tanto pela questão das disciplinas em que as escolas elas dão maior privilégio às disciplinas para um ensino mais técnico, como por exemplo as exatas ou português, deixando muito de lado as disciplinas voltadas para ciências
humanas ou ciências sociais. E na educação do ensino fundamental, os alunos muitas vezes chegam nesse estágio de educação sem ter a mínima noção de interpretação textual, o que dificultaria muito o ensino, por exemplo, de alguma disciplina voltada para ciências políticas, por exemplo, já que um aluno ele mal consegue interpretar um texto básico de português. É algo que tem que ser desenvolvido por muito tempo na nossa educação, até chegarmos em um nível que seja pelo menos aceitável para conseguirmos passar disciplinas voltadas à ciência política em sala de aula. E nesse momento atual, algum professor falar, vamos falar sobre ciência política, vamos falar com política em sala de aula, tenha certeza, ele vai ser crucificado, queimado em praça pública. Pois é, infelizmente. Mas, Fabiano, eu não ia usar esse comentário não ia citar não, mas eu vou citar porque a gente precisa falar sobre isso. Tem uma geração muito nova mesmo, que nasceu já na era PT de governo, que depois do boom econômico, depois de uma série de benefícios, depois de uma ascensão social enorme, etc, que a gente já debateu aqui demais. E tem essa geração nova, que é uma geração muito baseada nessa coisa dos memes, das fake news e tal. E um desses rapazinhos, se você estiver nos ouvindo, a gente tá falando com carinho com você, tá? Gabriel Henrique, lá de Santos. Ele falou o seguinte aqui: sou contra a democracia, então foda-se. Bom, Gabriel Henrique, você que vive aí nessa cidade litorânea, eu não conheço Santos não. Qualquer dia desses eu vou descer a serra, né? Como dizem os paulistanos, os paulistas. Gabriel Henrique, sua frase encerra em sua frase. Lamentável que você pense assim. Gostaria que, se você puder ter um momento de abrir a janela do seu quarto, da sua casa e olhar o mundo. O mundo não é pra gente... Em Santos? Abrir a janela? Não, é mesmo complicado. O mundo não é pra gente dizer foda-se, não. Sabe por que eu sou contra o foda-se do mundo? Pode dizer o foda-se, né? Pode. Então, sabe por que eu sou contra o foda-se no mundo, Gabriel Henrique? Certamente eu não tenho a mesma idade que você, eu sou bem mais velho, mas é que aos 48 anos, apesar de tudo, entendeu? Eu vejo que viver é uma dádiva. Eu vejo que viver é uma maravilha. Eu vejo que, vou repetir aqui, que conhecer o interior do Piauí, eu que sou nordestino e não conhecia, foi uma emoção que vai ficar gravada na minha vida para sempre. Eu vejo que viajar, conhecer a Argentina, a Alemanha, os nossos tão aplaudidos americanos por nós e pelo povo da direita no Brasil, que eles têm até, claro, como qualquer povo, ele tem suas virtudes. Não dá para ligar o foda-se, não. Eu quero ligar, sabe o que, Gabriel Henrique? Eu quero ligar o chega pra cá. Chega pra cá e me explica como é a tua fé. Chega pra cá e me explica como é que você tá amando. Chega pra cá e me explica que som você tá ouvindo. Chega pra cá e me explica que dança você está coreografando ou dançando. Eu quero ver o mundo. Eu não quero ver o foda-se não, eu quero chega pra cá. Tá certo, Gabriel? Sem nenhum desrespeito a você e nem a sua expressão, eu espero que você consiga aí abrir as suas janelas, cara. O mundo, apesar de tudo, ainda é muito bacana. E eu vou estar nele. E nada contra Santos, viu? Eu falei de abrir a janela em Santos, porque Santos está um pouco poluída, né? Então é complicado abrir a janela em Santos. Mas se a gente não apertar tanto foda-se, né? Vai dar pra abrir. Lídia, João Santos interagiu com a gente aqui. O João Santos, ele nega a existência da ditadura, diz que foi um regime militar e que o sistema, um regime civil-militar, que não existe ditadura e que os terroristas comunistas mataram várias pessoas. Tá certo. Ele falou o seguinte: combate à corrupção, luta
contra regimes fascistas, nazistas e comunistas, defesa do voto popular em todas as esferas do Estado, no Executivo e Legislativo. Por onde começar? Bom, eu não sou historiadora, né? Eu não vou combater nenhuma teoria que ele trouxe, né? Possivelmente ele seja. Então, eu não vou desacreditar, né? Ou desabilitar, posso falar assim, um historiador, né? Que é o... Como é o nome dele? Santos? Ele não é historiador, não. João Santos. Ele é uma pessoa João comum. Santos. É uma pessoa comum. Ah, não é historiador? Não, é uma pessoa comum. Ah, então de igual para igual. É um cidadão. Eu realmente não tenho como... Eu não sou historiadora, eu não posso combater a sua fala de uma forma mais precisa, além de que eu posso lhe indicar alguma leitura ou pedir apenas que você leia sobre a história do seu país. O regime militar realmente existiu. O regime militar foi a ditadura. Como diz nosso presidente, a dita branda, né? Porque ela não só torturou, né? Ela só torturou, ela deveria ter matado, segundo ele. Então, assim, a ditadura ela foi branda, né? Porque ela não dizimou todo mundo a quem ela torturou. Mas, enfim, isso são contextos históricos, né? Do quais eu não vivi, mas eu aprendi na escola. Então, eu sugiro que você vá atrás aí de uma leitura melhor do que a opinião de alguém que seja militar, como o nosso presidente. Enfim, toda a história tem dois lados. É bom ouvir o lado dos comunistas que saíram matando todo mundo. E hoje existe uma comissão da verdade, para defendê-los, ouvi-los e, enfim, correr atrás dos seus direitos que foram tirados naquela época. Então, se eles estão no lado errado da história, por que uma comissão da verdade, né? E eu acho muito fácil você chegar e dizer pra alguém: não, você não pode pegar em armas, isso é coisa de terrorista. Se existe um regime que quer lhe matar, se alguém quer lhe matar, Cléber, você vai fazer o quê? Você vai exigir dessa pessoa coerência. E não é... Fazer pomba com as mãozinhas assim, coração. Fazer pomba com as mãozinhas. E não é só essa questão, né? De que os estudantes pegaram em armas, né? Os trabalhadores pegaram em armas. Era uma forma de lutar de igual para igual, né? Eu com a faca de cozinha tentando lutar contra alguém de fuzil é um pouco injusto. Então, como existia uma forma desigual de tratamento, buscava-se uma forma, no mínimo, igualitária para se lutar. Mesmo muitos deles não tendo nem treinamento para usar uma arma, né? Enfim. Mas isso aí eu indico leituras, depoimentos e muito autocrítica. Se questione. Por que existe uma comissão da verdade? Né? Por que os comunistas mataram? Por que a ditadura recebeu esse nome? Por que o regime militar recebeu esse nome, né, de ditadura? Enfim, o voto popular ele existe, né? As eleições, a democracia está aí justamente por isso. O que a democracia defende especificamente é que você haja como uma pessoa que fiscalize, né, o nosso governo. A democracia lhe dá liberdade para isso. Se você vota em alguém que não fala por você, aí é um problema muito sério. É um problema seu, né, no caso. Então a democracia ela te dá liberdade para dar voz a pessoas que lutem pelos seus direitos. Então, assim, se eu voto em alguém que passa 27 anos indo num plenário para dormir, se eu voto em alguém que passa 27 anos atacando políticas públicas, e todo projeto de lei atacando esses direitos de políticas públicas, se eu voto em alguém que passa 27 anos falando sobre matar, sobre, enfim, perseguir, né, minorias, se eu voto em alguém que passa 27 anos dentro da política criticando a democracia, quando ela chega ao poder, o que é que eu posso esperar dela? Né? Então, assim, tem que ter uma autocrítica aí na hora de votar. Quando você fala do voto popular,
você pode estar entregando a pessoas leigas o poder de votar por você, né? Então, é por isso que a gente elege alguém que seja, no mínimo, estejam nos requisitos mínimos para tal cargo, né? A gente não vota em qualquer pessoa. Por que Tiririca teve que provar que sabia ler e escrever? Porque ele foi eleito, né? Por pessoas que ele provavelmente seria a voz daquelas pessoas. Então, ele tinha que provar requisitos básicos para exercer aquele cargo. E o voto popular, ele não tem essa seleção, né? Então, você que é, digamos assim, aparentemente, né? Não posso julgá-lo, mas anticomunista, você poderia estar hoje dependendo apenas do Nordeste para todas as votações populares. Você ia ser a favor disso? Talvez não. Então, assim, você elegeu alguém, ou um grupo, ou um partido, uma legenda, que vai ter vozes a mais para que, enfim, lute pelos seus direitos. Então, o voto popular, ele traria essa inconformidade por conta de vários fatores. Antigamente, né, era muito forte, ainda existe, não foi extinto, mas o coronelismo, né? Então, aquelas pessoas, elas votavam, às vezes, por um prato de comida, uma dentadura, R$5. Coronelismo. Enfim, elas obedeciam ao voto que interessasse ao coronel, digamos assim, né? É o voto de cabresto. Então, aquelas pessoas que até hoje existem, elas recebem influência de outros fatores. O coronel hoje pode ser um WhatsApp, né? Um grupo um tanto quanto, como eu posso falar, viciado, né? Duvidoso. De uma mídia duvidosa, de uma família duvidosa que está no poder e, enfim, quer perpetuar e quer continuar. Enfim, existem muitos fatores hoje em dia, além do coronelismo, não é isso? Que podem te privar de uma forma mais positiva que os seus direitos sejam guardados. Enfim, o voto popular, ele não é aceito na democracia, justamente porque faltam requisitos para uma população inteira, né, ocupar esse cargo de conhecimentos jurídicos e, enfim, básicos. Como eu falei antes, a minha resposta anterior, o analfabetismo não foi erradicado no Brasil. Então, falta ainda muito conhecimento para a população. Existem plebiscitos, né? A nossa Constituição, ela traz o plebiscito para consultar a população. Então, quando os seus representantes estão em conflito entre os seus interesses, eles vão lá e faz o quê? Uma consulta. Eu consulto o povo para ter certeza de que meu voto é de agrado deles. Então, existe aí uma forma mais participativa da população. Mas o seu voto, ele tem que ser realmente importante nas datas corretas, né, das eleições, porque aquela pessoa está ali representando, ela preenche requisitos importantes e relevantes para que ele possa falar por você de uma forma, digamos assim, mais eloquente. Não. Ok, pessoal, vou fazer aqui menções honrosas rapidamente. Eugênia Fernanda colocou aqui que já participou aqui, nossa parceira, nossa colega, já participou aqui. Um abraço aí, Eugênia. Não sei se você está ouvindo a gente, mas se estiver ouvindo a gente, um grande abraço. Tema muito interessante, porém, nesse governo Bolsonaro nunca entraria no Enem. Mas podem esperar o tema: por que não legalizar logo as milícias? Ou por que a ditadura é chamada de ruim quando tem pessoas que falam que foi boa? Não existe nepotismo se eu só estou escolhendo meu filho porque ele é bom. Coisas assim de amebas bolsonarianas. O Slayer Games é uma galera muito nova aqui que gosta de florear seus nomes no Instagram. Mas está abrindo aqui o perfil, que colocou o nome dele em russo, tá? Então vamos lá, Slayer Names. Escreveu que nenhum democracia é ditadura da maioria, que Kleber adorou, né?
O J. Vitor disse impeachment de Bolsonaro. Vamos lá. Tem mais aqui. Léo Rodrigues, decidir tudo através de enquete no Instagram. Ok. O Nejik L escreveu: nenhum, democracia é o Deus que falhou. Muita coisa louca aqui, hein? Marcos Barcelos falou: tudo começaria com o ensino de ciência política e um breve estudo sobre direito constitucional no último ano do ensino fundamental e em todo o ensino médio. Eu acho meio pesado, mas tudo bem, podemos pensar numa didática interessante para crianças, né? Pré-adolescentes. Nathaniel Garrido falou que democracia de fato em plena essência, acredito que nunca existirá, sorry. Gabriel Henrique falou: sou contra a democracia. Esse aqui já foi, eu vou cortar isso aqui na edição. O Ale Pinheiro falou: tirar o coisa. O Marcos V. Skywalker falou: no Brasil, sinceramente não sei, mas eu faria um plano antirradicalismo e projetos para mais equilíbrio político e social. Eric Melato escreveu: democracia é uma ditadura da maioria, de novo, né? Mais um comentário. O Carlos Rogério GTI falou: distribuição igualitária de renda com imposto variando de acordo com o salário. Quanto mais alta a arrecadação, mais se paga. Ele está numa pegada meio econômica aqui. O uso social da terra, ou seja, proibição dos grandes latifúndios, salário padronizado no serviço público da União, estados e municípios, valor compatível com a iniciativa privada. É um processo de socialismo que você acabou de descrever, viu, Carlos? Johnny Francisco falou: consciência do voto. Silveire SMS falou: se eu falar aqui, ou eu sou interditada ou eu sou presa. Adar de 98 falou: pegar em armas e destruir os inimigos ou morrer tentando. Interessante. Daniel FR4. Ele falou: reforce mais os filtros de ideias. A democracia em excesso permite que ideias idiotas tenham chance de ganhar espaço e ferrar com tudo. Não falaria em democracia em excesso, mas o mau uso da democracia. Kelviane falou que a culpa é do Estado. A culpa é do Estado. E teve um perfil aqui que escreveu: Suxi Selagio Jangan Lupa Sec Ikikami. Pronto. Então, eu não sei o que isso significa, mas cliquem em traduzir para ver se o Instagram traduz para vocês. Vamos para os Pinga-Fogos. Pinga-Fogo do Márcio. Kleber, no seu dia a dia, você tem conversado com vizinhos, feirantes, outras pessoas comuns sobre o que está acontecendo no Brasil? Se a resposta for sim, o que você está dizendo a elas? Em rodas de amigos, já comentei já. Até mesmo, algumas vezes, já cheguei a tentar dialogar em alguns mercadinhos próximos, mas infelizmente o diálogo não fluiu. Mas toda vez que tentamos dialogar, a gente sempre fala da mesma coisa, que a democracia ela parece que está sobre uma ameaça. Porque no primeiro momento, o governo que está aí, ele realmente precisou do regime democrático para ser eleito e alçar o poder. A partir do momento em que ele está no poder, nós temos um governo que acaba não respeitando as instituições. E a partir do momento em que não há o respeito com as instituições, passa a ser uma ameaça ao regime democrático. Porque instituições fragilizadas, como por exemplo o legislativo ou o judiciário, isso daí só dá um fermento para o bolo da autocracia, de um regime que uma pessoa vai concentrar todo o poder. Aquele salvador vai ser a pessoa que vai corrigir todos os problemas da nação. E não é isso que uma democracia ela prevê, porque a partir do momento em que nós temos um regime democrático em que uma única pessoa ela vai concentrar o poder em suas mãos, e até mesmo essa pessoa acaba concentrando o poder a partir de uma maioria, isso daí pode se tornar em uma ditadura ou numa tirania da maioria. Pinga Fogo pro Márcio.
Professor Márcio Fabiano, nosso camarada aqui de lutas. Essa pergunta tem a ver com esse diálogo, principalmente com relação ao que tem as perguntas e o que foi comentado sobre a tirania da maioria. Que muitas pessoas acham que a democracia é uma ditadura da maioria. Se a maioria quer, a minoria tem que obedecer. E essa pergunta também envolve um pouquinho de internet, das redes sociais. Você acredita que a tirania da maioria ganha força com as redes sociais ou o contrário? A tirania da maioria, ela já existia na sociedade, mas ela ganhou voz com as redes sociais? Claro que sim. Acredito demais. Essa tirania da maioria, você sabe muito bem que é a premissa daqueles que não entendem qual o verdadeiro conceito de democracia. Foi como eu falei antes, Kleber. Necessariamente eu não defendo todos os projetos que estão no Congresso, sejam eles de esquerda ou da direita. Cada um tem os seus interesses pessoais, mas eu preciso entender que a democracia é esse espaço aberto e franco, onde uns perdem, outros ganham. Mas o que tem que ser visto é o bem-estar da maioria. É o bem-estar da maioria. Vamos falar da reforma da Previdência. Certo? Eu demorei muito para ter uma opinião formada sobre a reforma da Previdência, porque eu queria entender um pouco mais. Eu acho que a Previdência precisa passar por uma reforma, mas não esfolando os mais fracos. Não esfolando quem não tem condições de ter uma outra atividade, ter uma outra fonte de renda. Uma democracia serve para que os mais privilegiados sejam aqueles que nasceram em berço de ouro, em uma família com mais condições financeiras, sejam aqueles que conseguiram melhorar de vida com a educação. Esses privilegiados possam, de alguma maneira, auxiliar, de alguma maneira, ser solidário, seja através de taxas de imposto, com aqueles que ainda não conseguiram. Tá certo? É muito ruim isso. Agora, o que não se pode dizer é que uma democracia é uma ditadura da maioria. Não é bem assim. Quando nós estamos nos postos de privilegiados, nós temos obrigação moral de cuidar daqueles que não têm o mesmo acesso ao conhecimento, ao entendimento, mesmo acesso, inclusive, a acreditar nesta ou naquela ideologia. Não é verdade? E que são consumidos, que são aí atraídos por falsas promessas, sejam elas de políticos, de líderes religiosos. Nós temos que estar muito atentos. E o problema é, como eu falei no início, eu, Márcio, já torrei minha paciência com memes. Sejam eles de um lado ou do outro. Os memes, para mim, só estão servindo para que a gente fique nesse caminho bobo de de rir, entendeu? Das frases insanas, por exemplo, do Jair Bolsonaro, sem entender, porque a gente tem preguiça, porque a gente não quer, sem pesquisar que tudo isso é muito bem elaborado por aquele sujeito lá dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome. Depois... Bannon. O Damon. É Damon, né? Bannon. Bannon. Com B. Bannon. O Bannon lá, que é o estrategista que foi de Trump e que agora está orientando Bolsonaro e seus filhos. Steve Bannon, muito bem. Obrigado a vocês por me lembrar dele. Então a gente não... por exemplo, a gente fica achando que ganhou o dia porque compartilhou alguma piada imbecil. E eu posso falar tranquilamente que eu acabei compartilhando a última do Cocô e botei assim nos meus stories, não voltei nesse merda. Depois me arrependi tanto. Entendeu? Não era pra eu ter falado aquilo dali, não. Era pra eu ter falado assim, eu ter escrito. Você conhece o Steve Bannon? Você sabe o que ele faz? Porque tudo isso é projetado, analisado, metrificado. Esse povo não está fazendo por as coisas aleatoriamente, não. Deve ter ali uma planilhazinha do Excel muitíssimo bem resolvida, escrita lá para dizer: hoje você faz isso, hoje você faz aquilo, porque o objetivo é esse. Entendeu? Então, eu acredito que é preciso haver um controle maior. Eu queria encerrar levando uma questão para os historiantes, os nossos seguidores e seguidoras. Qual é a sua opinião sobre o desmatamento na Amazônia? Primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre o governo alemão ter mandado retirar
o apoio financeiro para os fundos que cuidavam da Amazônia. Terceira pergunta, você tem realmente opinião sobre isso baseada em quê? Você lê, você sabe, você leu o acordo que foi feito com a Alemanha, ou você acredita que realmente os alemães estão vindo aqui para tomar o que é nosso? Ainda termino com a quarta pergunta, Kleber. Qual a sua opinião sobre a quem pertence a Amazônia? Eu tenho uma opinião. A Amazônia pertence ao Brasil, mas a Amazônia, por sua importância na biosfera, nesse ecossistema, ela deve sim ser protegida com a parceria de países que possam nos ajudar a mantê-la, entendeu? E nesse caso, eu não estou aqui defendendo a Alemanha cegamente não, mas eu sei que os alemães têm projetos de energias sustentáveis que são muito mais avançados do que o que nós estamos aqui debatendo no Brasil, tá? Então eu acho que conhecimento, esclarecimento e menos memes. Dicas culturais. Vamos para as indicações? Quem quer começar? Eu quero começar. Na verdade, mais uma vez, não vou indicar nem livro, nem filme, nem documentário, nada disso. Eu queria indicar, certo, uma atitude que você possa agora, depois que você terminar de ouvir o nosso podcast, tomar uma decisão. Eu quero entender mais disso para eu poder conhecer o Brasil, seja o que for. Não importa, eu quero entender um pouco mais do Nordeste, eu quero entender um pouco mais da energia eólica, eu quero entender um pouco mais do trabalho fantástico do cientista Miguel Nicoleles, eu quero entender por que 4 mulheres, mocinhas negras, ganharam medalhas de ouro agora, recentemente. Eu quero entender o que é que realmente as ONGs de respeito estão fazendo pela Amazônia. Essas são as minhas dicas. A gente precisa se informar mais, porque tem coisas vibrantes acontecendo e precisamos, ao tomar conhecimento disso, aí sim a gente para de compartilhar tanto meme e toma e tem uma reação muito mais positiva para a gente passar por esses momentos tão terríveis. Vou fazer minha indicação aqui. Eu acho que eu já falei sobre esse livro, mas esse podcast, o tema, a oportunidade é mais do que, enfim, interessante para que ele seja citado novamente, né? É o livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, são professores norte-americanos que refletiram sobre o processo pelo qual as democracias elas são sufocadas, minadas e destruídas, né? Para muitas pessoas que dizem que a democracia é a ditadura da maioria e que as pessoas têm que morrer e tal, e etc e tal, eu queria dizer que a democracia ainda é o dos sistemas todos é o menos ruim. Logo, é o melhor que nós temos disponível, né? Os professores eles identificam 4 principais indicadores de comportamento autoritário que acabam matando as democracias. Eu vou citar aqui para vocês, tá? Sugiro a leitura do livro e vou citar aqui rapidamente esse quadro, né, interessante que eles levantam, né? O primeiro indicador é a rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Aí eles levantam questionamentos sobre esse ponto aqui, para você pensar. E você escute a pergunta e pense: será que o nosso governo ele é antidemocrático? A primeira pergunta: os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Segundo indicador, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Aí, as perguntas para você refletir e pensar se o governo está dentro desse processo aqui, dentro desse contexto. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante?
sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política, sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. O terceiro indicador, tolerância ou encorajamento à violência. E esse aqui é o ponto que eu acho mais interessante. Escutem as perguntas. E tente entender, e tente pensar, será que o governo atual se encaixa nesse indicador? Primeira pergunta. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? E a quarta diretriz aqui. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. E aí vão as perguntas para você tentar refletir se o governo atual se encaixa. Apoiaram leis ou políticas que restringiram liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares no mundo? Então essas são as 4 diretrizes para você compreender e entender se um governo está matando a sua democracia. Tá? Então tenta refletir aí um pouquinho e pensa, será que o governo atual se encaixa nisso? Vão atrás. O livro ele foi publicado pela editora Zahar e está disponível aí nas principais livrarias. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt são professores de ciência política da Universidade de Harvard e eles pesquisam sobre essa questão do autoritarismo, sobre a escalada do autoritarismo em vários pontos do mundo. A minha indicação é um filme que eu gosto muito, quem me conhece, eu não sei se eu indiquei ele aqui alguma vez, os que me conhecem provavelmente já devem ter falado dele. É o Watchmen. É uma série, né, de comics distribuída pela DC. Ela é uma série limitada dos anos 80, se não me engano. E ela traz alguns questionamentos, né, na sua história. É um grupo de super-heróis que eles resolvem se reunir após a morte de um deles. E aí surgem... Durante o filme, né? Durante a história, digamos assim, né? Porque tem o comics, quem puder ter acesso, né? Seria muito mais interessante. E durante a história, você começa a se questionar sobre os superpoderes desses super-heróis. Se eles estão acima da lei, né? Quem vigia os vigilantes? E aí você pode trazer esses questionamentos para as questões políticas também, né? Quem vigia os superpoderosos, né? As forças de segurança, quem garante que eles estão respeitando a lei e os direitos da população, né? Então, é um filme muito interessante, altamente filosófico, né? E reflexivo, e todo aquele ar de super-heróis bem diferentes, né? E eles são um pouco anti-heróis também, né? Eu gosto muito da narrativa e dos personagens, porque eles são bem reais, assim. Enfim, eu acho muito legal. É um universo mais pesado, né, da DC. Quer dizer, a DC ela é mais pesadinha, né, que a Marvel. Os super-heróis da DC não são tão frufruzentos. Enfim, se eu não me engano, o Watchmen foi na mesma época do Dark Knight Returns. Enfim. Então eles estão naquela pegada meio obscura. E é uma narrativa muito interessante. E te prende, né? Se você gosta desse universo comics, eu sugiro essa obra aí. Vai ser lançado em outubro pela HBO a série do Watchmen.
Mas a série, ela, apesar de passar num mundo mais distópico assim, né? Ela traz assuntos mais contemporâneos sobre questões políticas e sociais. E eu acho que... Eu só vi trailer, né? Mas eu acho que vai ser legal. Vai ser interessante. Vai trazer a mesma reflexão que eu falei agora, né? Sobre os questionamentos dos superpoderes e da lei sendo cumprida, ou se eles estão acima da lei, para um contexto mais contemporâneo, para situações que estamos vivendo mais agora, né? Então, eu vou indicar a série, mesmo se você tenha assistido. Ela vai ser lançada em outubro pela HBO, Watchmen. E quem puder ter acesso aos comics, né, aos quadrinhos, é um marco, né? Ela é super premiada, essa série. Ela é limitada, né? A história ela não tem continuação. Mas eu acho que vale a pena ir dar uma pesquisada. Então eu indico o Watchmen. Bom, minha indicação vão ser 2 músicas. Uma delas é Brave New World, do Iron Maiden, que é baseado no livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E também uma música que eu acho que o professor Márcio Fabiano aqui vai lembrar, que é uma música também que eu acho que todos aqui da mesa vão lembrar, que é Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, Geraldo Vandré, que é para uma realidade que, infelizmente, continua a nos assombrar, que não era uma realidade para já estar nos livros de história, mas é uma realidade que está novamente aí em pauta. Vou também dar uma dica de um filme documentário, que é O Dia que Durou 21 Anos. Que nesse documentário, que fala sobre a ditadura militar, e também fala de intervenção norte-americana para o golpe militar no Brasil. Vale a pena assistir para você perceber que os Estados Unidos eles não têm interesse em formar democracias bonitinhas para a população dos outros países. Eles têm interesses em formar governos subservientes para suas necessidades. Perfeito. Então chegamos ao final de mais um podcast. Agradecemos enormemente você que nos ouviu até aqui, que curtiu esse momento, e peço mais uma vez para que você tenha atenção no seguinte: se você curte nosso material, seja um apoiador, vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de 4 mensais você entra no nosso grupo secreto com muitas vantagens. E não fique desanimado, porque nós vemos também mensagens de pessoas dizendo: mas isso aí, falar de democracia, não vai cair no Enem essa redação. Lembre-se, esse podcast não é somente para você se preparar para o Enem, para você adquirir conhecimentos e também se preparar para vestibulares, já que há outros vestibulares além do Enem, e também concursos, já que também há concursos em que se tem matérias relacionadas a atualidades, e esse é um tema da atualidade, um tema corrente todos os dias nos noticiários. E se preparar para a vida também, né, minha gente? Porque falar sobre democracia é algo necessário para viver melhor. Então é isso, um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até esse momento. No 3 vamos dar o tchau, 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Boa semana! Viva Lenin, viva Marx, viva...